Olá, seja muito bem-vindo ao canal Curiosidades Sombrias. Neste episódio da série Cestas Macabras, falaremos sobre um assassino em série, que enganou a todos, de tal forma que, no ato de sua prisão, quase os policiais foram linchados pela população que o tentava proteger. Esse ser, se podemos assim chamá-lo, é sádico e cruel, assassino em série de crianças, que conseguiu enganar as autoridades, se voluntariando nas buscas das crianças desaparecidas, que eram encontradas assassinadas com requintes de crueldade e sinais de tortura. Ele era tão dissimulado e enganador, que visitava os pais de suas vítimas, prometendo auxiliar nas buscas e encontrar os garotos desaparecidos. Chegou, inclusive, a montar grupos de buscas para encontrar um garoto desaparecido em um matagal, quando na verdade já o havia assassinado e enterrado o garoto, em sua própria casa. Em outra oportunidade, para auxiliar a perícia, trabalhou como figurante na reconstituição de um crime, atuando como pai da vítima. Sendo um enganador tão convincente, que, conforme já falado, a população local tentou protegê-lo enquanto os policiais efetuavam a sua prisão, cercando os agentes com ameaças tão graves, que para não serem linchados, tiveram de efetuar disparos de arma de fogo para cima, visando desestimular as agressões que eram iminentes. Mas a verdade é que a população estava protegendo talvez o ser mais desprezível daquela região, a pessoa que ficou conhecida como o Emasculador do Maranhão. Seu nome verdadeiro é Francisco das Chagas Rodrigues de Brito e sua história é realmente aterrorizante. Ele agiu por cerca de 13 anos, entre 1991 e 2003, sem qualquer importunação das autoridades, o que resultou no assassinato de pelo menos 42 crianças, entre 10 e 15 anos de idade. Os corpos das crianças eram encontrados sempre da mesma forma, em avançado estado de decomposição, com claros sinais de tortura e decepações de dedos, mamilos e até orelhas. E não parava por aí, em todos os casos, os meninos foram encontrados com seus órgãos genitais removidos, uma assinatura que mostrava o padrão de seus crimes, daí o termo, emasculador. As vítimas escolhidas pelo maníaco eram crianças pobres, que viviam em áreas de periferia em diversos pontos da cidade de São Luís do Maranhão. Havia casos que sequer os pais procuravam a polícia para comunicar o desaparecimento. As crianças, simplesmente, desapareciam sem deixar nenhum tipo de vestígio, e eram encontradas nas tristes situações já descritas. A primeira vítima conhecida de Francisco das Chagas foi Jodelvanes de Macedo Escócio, em setembro de 1991. O menino, que morava na cidade de Passo do Lumiar e tinha 10 anos de idade. A fim de ajudar sua família, o garoto saiu de casa para vender sucos em um campo de futebol. Nunca mais voltou para sua casa. Já o último caso que se tem registro é de Jonathan Silva Vieira, de apenas 15 anos, em dezembro de 2003. O garoto havia contado à sua irmã que pegaria juçara, uma espécie de fruta parecida com açaí, em uma mata, a convite de um homem conhecido, Francisco das Chagas. O garoto também nunca mais voltou para sua família, e seu corpo só foi encontrado 40 dias depois de seu desaparecimento. No caso de Jonathan, a família acionou a polícia para resolver o caso, inclusive com a informação que teria saído com Francisco das Chagas, que 7 dias após o desaparecimento acabou sendo preso. Mas ainda não havia sido confirmada a morte do garoto, porque até então, não tinham encontrado seu corpo, mas no dia 16 de janeiro de 2004, uma ossada foi encontrada e pericialmente comprovado que eram os restos mortais de Jonathan. Aqui começa a história do Emasculador do Maranhão, pois, no local em que a ossada foi encontrada, o perito do caso, encontrou uma camisa amarela cortada. Ele lembrou que tinha visto uma camisa parecida, cortada do mesmo jeito, em uma cena de crime no ano de 2000. Então, o perito começou a pesquisar nos arquivos e achou mais um caso parecido com esse, em 2002. Se chegou até aqui, e gosta deste tipo de conteúdo, pedimos gentilmente para que se inscreva no nosso canal e deixe o seu curtir, você é muito bem-vindo. Se já é inscrito, nosso muito obrigado. Até nesse momento, Francisco das Chagas estava preso, mas só pela morte do menino Jonathan. Mas, o perito do caso começou a mapear o encontro de outros corpos de garotos desaparecidos. Todos eram próximos à residência ou do trabalho de Francisco, as evidências ficavam cada vez mais fortes. Enfim,
O perito foi até a residência de Francisco das Chagas Rodrigues de Brito para ver se encontrava outras evidências que o relacionasse a outros crimes. E, o que a polícia encontrou foi aterrorizante: pedaços de pele e cartilagem humanas no chão de terra batida. No quintal da casa a polícia percebeu que o solo parecia ter sido revirado e ao escavarem, os policiais acabaram encontrando um corpo cortado ao meio, em duas partes. Uma parte tinha só as pernas, amarradas com arame, enquanto a outra parte tinha o tronco e a cabeça. Depois foi descoberto que tratava-se de um menino chamado Emanuel Diego, que a polícia nem sabia que estava desaparecido. Ainda na propriedade de Francisco um outro corpo foi encontrado. Era de um menino de apenas 4 anos de idade chamado Daniel, sobrinho de Francisco. O menino Daniel foi a única vítima de Francisco das Chagas fora da faixa dos 8 aos 15 anos. Com 2 corpos encontrados na casa de Francisco das Chagas, ficou difícil ele continuar negando os crimes. E foi aí que, pela primeira vez, decidiu assumir a autoria de todos os assassinatos no Maranhão, ao todo, 30 mortes de crianças inocentes e indefesas. Assim chegaria o fim dos crimes do emasculador do Maranhão, um assassino em série e torturador de crianças. Mas esse fim passa longe, muito longe, do início de sua história, pois enquanto o caso era encerrado no Maranhão, com sucessivas condenações do criminoso, crimes com o mesmo modus operandi que aconteceram na cidade de Altamira, no estado do Pará, entre os anos de 1989 e 1992, voltaram à tona. Tal caso, de igual forma aos crimes do Maranhão, envolveu a tortura, estupro, vilipêndio e assassinato de 12 crianças, que também foram emasculadas. Lembra quando foi dito que o emasculador do Maranhão havia assassinado 42 crianças? Pois bem, os processos referentes ao caso dos meninos emasculados em Altamira, que já estava encerrado com a condenação de 4 pessoas, entre elas, 2 médicos, possuem um mistério que envolve um reviravolta incrível, fazendo com que poderíamos estar diante de um dos maiores erros judiciários da história do Brasil, e acredite, tudo tem a ver com a pessoa de Francisco das Chagas Rodrigues de Brito, e posso te garantir: esse caso irá te surpreender. Porém, para o vídeo não ficar muito longo, pois é por demais complexo e inacreditável, iremos desdobrá-lo em 2 partes, cuja continuação irá ao ar na próxima sexta-feira. Assim, terminaremos a história do maior assassino em série ainda vivo do Brasil, cuja gravidade de seus atos e a demora na elucidação dos fatos, culminou que houvesse cada vez mais vítimas, o que fez com que o Brasil fosse denunciado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Se gostou dessa primeira parte, pedimos para que se inscreva no nosso canal e deixe seu curtir. Você é muito bem-vindo. Muito obrigado e até a próxima.